Juliana vai mandar para vocês, a gente vai abrir uma inscrição, que a Juliana vai mandar no e-mail, e a gente vai divulgar no Instagram também, tá? Quando abrir. E aí lá vai ter o sorteio. E aí, se o sorteado não conseguir comparecer ou não conseguir se inscrever, tudo bem, que a gente vai entrar em contato por e-mail com o sorteado também, tá? Que vai ganhar um livro. E aí, como sempre, a gente vai disponibilizar no YouTube, tudo bem? Então, essa é a primeira ótima notícia. A segunda é que estamos nos encontrando aqui novamente para falar de literatura muito boa. E hoje a gente vai falar de Grada Quilomba e de Gemília Pereira, né? E eu gostaria, então, de apresentar as convidadas de hoje. Bom, primeiro eu vou falar da Bianca, que é a nossa colega de monitoria, nossa colega da Letras, tá? Então, a Bianca é licenciada de Letras com habilitação em Espanhol na nossa Universidade Federal de São Paulo. Ela também é monitora e organizadora do evento, professora de literatura no cursinho popular Tia G, leciona espanhol para pequenas turmas e faz mediação do clube de leitura no Ponto de Cultura Tia G. Muito obrigada, Bianca, por se disponibilizar a falar hoje, tá, com a gente. E eu vou aproveitar, deixa para apresentar a Fernanda Sampaio também. A Fernanda Sampaio, ela é formada em letras pela Universidade de São Paulo, pela USP, e desenvolve uma pesquisa de mestrado na mesma instituição. Ela estuda a relação entre a autoria feminina, poesia e o pensamento decolonial nas literaturas africanas de língua portuguesa. Além disso, ela trabalha no Museu de Arqueologia e Etnologia, MAM USP, e em projetos de mediação literária. Muito obrigada também, Fernanda, por aceitar o nosso convite. É um prazer sempre ouvi-las. E, bom, vamos começar então pela Bianca, né, Bianca? E aí, gente, hoje a gente vai fazer um esqueminha diferente. A gente vai começar, porque a Bianca ela tem um tempo mais restrito hoje, então a Bianca vai falar. Ela fala, e aí a gente abre para as perguntas da fala dela, e aí depois a Fernanda começa, tudo bem? Vamos lá? Oi, pessoal. Oi, Camila. Obrigada aí por me apresentar. Obrigada. Imagina. Bom, primeiro, né, gostaria também de agradecer por ser da monitoria, né, mais um encontro aqui, todos vocês conosco, a gente fica muito feliz, e hoje eu ainda apresentando, fico muito feliz mesmo, então, muito obrigada a presença de todos, e, vamos lá, vou apresentar minha tela. Vamos lá. Nossa, Camila, realmente tá um calor danado hoje, hein? Demais. Vocês estão vendo aqui minha telinha? Sim, senhora. Ok. Bom, pessoal, então vou começar, né, falando da Djamília. Opa, tem algum barulhinho de interferência. Acho que passou. Bom, vou começar aqui falando da Djamília, né? Eu acredito que, assim, é muito interessante a gente fazer essas discussões nesses eventos, porque a gente traz aqui uma noção, mais ou menos, de quem é essa pessoa, quais eram as ideologias dela, como ela trabalhava nas obras, e isso meio que dá um despertar para a gente conhecer e falar, puxa, não li nada, puxa, vou conhecer, e dá aquele gostinho de quero mais. Então, eu entendo que o encontro de hoje, e como também os demais encontros, sejam exatamente para isso, para a gente aprender mais sobre a literatura portuguesa, sobre essas mulheres, sobre essas senhoras de si, e a gente se inteirar um pouco mais e ficar com aquele gostinho de quero mais e conhecê-las. Bom, então, Djamília, vamos falar sobre ela. Bom, uma breve contextualização, né, da sua biografia. Ela nasceu em Angola, então ela é angolana, em Luanda, em 1982. Ela tem 39 anos atualmente, super novinha. Ela é uma escritora feminista e ativista, então se prendam bastante nesses conceitos, né, em questão do feminismo e do ativismo, porque a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né, na questão das obras, na questão da construção das obras dela.
Então, vamos se atentar nessa parte. É, ela cresceu ali nos arredores de Lisboa, então acabou se formando em estudos portugueses pela Universidade Nova de Lisboa, e ela fez doutorado em teoria da literatura na Universidade de Lisboa. Aqui essa parte é muito interessante, porque quando ela decidiu, né, escrever obras literárias, ela acabou tomando a atitude de desenvolver melhor seu processo criativo. Então, ela colocou o academicismo um pouco de lado e, como ela mesma disse, deixou a literatura à sua porta. E é interessante a gente pensar nesse deixou a literatura à sua porta, porque eu acho que esse é até um ponto da teoria literária que eu queria comentar aqui com vocês, que quando se tem a pretensão, né, de escrever alguma obra literária, para a teoria literária, existe a questão da literatura ao absurdo, né? Então, tenta-se evitar isso. Então, o que seria literatura ao absurdo? Quando a gente acaba, por muitas vezes, querendo colocar questões acadêmicas na literatura, mas isso, por muitas vezes, acaba atrapalhando o objetivo da própria literatura. Então, eu acho extremamente genial quando ela fala isso de desenvolver a literatura por si mesma, se afastando um pouco do academicismo por conta disso, porque aí sim a gente vai ter a experiência da literatura por completa. Mas outra coisa que a Djamília faz que é extremamente legal através de todo o conhecimento que ela tem, através de toda a teorização que ela tem desenvolvida para ela mesma, ela acaba fazendo isso até de forma sem perceber, né? Ela não percebe por muitas vezes e ela acaba colocando todo o conhecimento dela ali na própria literatura e isso não atrapalha a gente de absorver muitos conceitos que são importantes nas obras. Então, eu acho extremamente, assim, incrível quando ela faz isso, né? E, por vezes, vocês vão perceber isso nas obras quando lerem, e espero que leiam. Bom, então, dessa parte mais geral sobre a vida dela, né? Continuando. Importante a gente falar também sobre os reconhecimentos e prêmios, né, que ela recebeu até o momento. Eu não vou falar durante a vida, né, que ela é tão novinha ainda, tem tanto para produzir, tanto para fazer, mas até o momento ela tem alguns prêmios e reconhecimentos. Em 2013, ela recebeu o prêmio de ensaísmo Serrote. Esse prêmio, ele é se dado por conta de alguns artigos que ela publicou na revista Serrote, que foram extremamente legais. Em 2018, ela recebeu o prêmio literário Fundação Inês de Castro, pela obra romance, né, Luanda, Lisboa, Paraíso, que é uma das obras que a gente vai comentar aqui hoje. Em 2019, recebeu o Prêmio Literário Fundação Essa de Queiroz e o Prêmio Oceanos. O Prêmio Oceanos também foi pelo livro Luanda, Lisboa, Paraíso, e o Prêmio Literário da Fundação Essa de Queiroz foi pelo livro Esse Cabelo, que é uma das obras mais famosas dela, tá? Com relação aos prêmios e reconhecimentos, é isso. É muito interessante a gente pensar na questão da voz representante, né, na literatura portuguesa. A Djamília, ela é conhecida, assim, mundialmente por falar muito sobre 3 pontos, sobre raça, gênero e identidade. Só que, pensando que ela vem da Angola, ela trata isso de uma forma bem diferente, né, não é tão conservador enquanto a gente pensa na questão da colonização, por exemplo, é bem diferente. Bom, a respeito da raça, ela fala da raça negra, da cor negra, de como existe a influência, como existe a questão colonial. Então, ela trata muito disso nas suas obras. Também na questão de gênero, o gênero feminino, as mulheres em sociedade, as mulheres em perspectiva, e ainda mais se for uma mulher negra, né? Que mistura esse gênero e essa raça. Então, ela trata também muito disso nas suas obras. E, principalmente, eu acho que
Os três aqui, nós temos uma tríade, né? Mas principalmente na questão da identidade. Aqui, ela mostra muito, eu vejo que é um objetivo muito grande dela, trazer nas obras a questão identitária, né? Principalmente por uma questão decolonial, né? A Fernanda aqui tá falando que a apresentação não tá aparecendo para ela. Tá aparecendo para todo mundo a apresentação? Para mim, sim, Bia. Ô, Fernanda, normalmente tem 2 quadradinhos, né? E aí tem o meu, com a minha imagenzinha aqui, e tem outro quadradinho com a apresentação dos slides. Tenta achar esse outro quadradinho. Eu acho que tu consegue fazer isso indo no Pessoas. Bom, espero que eu consiga. Bom, continuando. Que eu estava falando, tá, da identidade. Então, a identidade eu acredito que seja um dos pontos principais das obras da Djamila, porque ela sempre traz muitos aspectos em que... é que eu vou falar isso mais pra frente, mas ela traz muitos aspectos que faz a gente crer que aquele povo existe, que aquele povo é alguém, que a noção de trazer a identidade daquele povo, daquela pessoa, daquele personagem, e que muitas vezes a gente acaba se identificando também nas obras. Isso é muito legal, e vocês vão perceber isso numa pequena análise aqui que eu vou trazer para vocês no decorrer dessa apresentação. Então, essa é a tríade da Djamila, né? Então, tenham isso sempre em mente, bem legal. Bom, ela deu muitas entrevistas já, então eu trouxe aqui uma das perguntas que eu achei muito legal a respeito da mulher no cenário literário português, né? Então, essa entrevista foi feita pelo GLE10, aquela instituição super famosinha que sempre faz muitas entrevistas boas, e fizeram essa com ela após a publicação de Esse Cabelo, que é um dos livros, um dos romances que ela fez. Então, vamos lá. Como você avalia a presença da mulher negra no cenário literário de Portugal? Então, ela respondeu: acredito que há muitas mulheres e homens negros, ainda desconhecidos, a caminho da publicação em Portugal. Alguns juntam-se em tertúlias, leituras, o que há pouco tempo não acontecia. A sua presença ainda é pouco notada, mas duvido que no futuro próximo o cenário se mantenha. Então, eu quis trazer essa questão e essa resposta que ela traz, né, nessa entrevista, justamente porque o cenário português, o cenário da literatura está mudando cada vez mais. A gente está saindo de um contexto totalmente patriarcal, em que mulheres, né, como foram citadas aqui nas outras apresentações, eram extremamente silenciadas, por vezes faziam as suas obras e não podiam assumir quem eram, e agora está mudando, as mulheres negras estão falando mais, estão se expressando, estão tendo esse espaço finalmente, os homens também, eu não gosto de falar na questão de aceitabilidade, né, mas, enfim, a gente ganhou esse espaço, a gente conquistou esse espaço através de muita luta, então quis trazer essa opinião dela, que eu achei extremamente importante também. Falando um pouquinho sobre as obras, né, 2017, eu falo que, assim, esse livro ele foi publicado em 2015, porém, esse livro, ele foi, digamos que a tese de doutorado da Djamila, porém, a publicação dele para o intuito literário foi postado, ai meu Deus, foi publicado em 2017. Então, essa obra que eu tô falando é Esse Cabelo, que é a tragicomédia de um cabelo crespo que cruza fronteiras. A gente vai falar um pouquinho dele hoje. E ela também publicou Ajudar a Cair. Em 2018, ela publicou Luanda, Lisboa, Paraíso, que é um dos romances dela que a gente vai conversar hoje também. E em 2019, publicou Pintado com o Pé e A Visão das Plantas, que também são obras bem legais. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir falar de todas as obras aqui hoje, mas
Lembra que eu falei do intuito, gente? O intuito é o gostinho de quero mais. Então, anotem o nome dessas obras e vão atrás, que vocês não vão se arrepender. Acho que vai ser muito produtivo para todos. Vamos para o próximo. Bom, então vamos falar agora sobre esse cabelo, né? Que é uma das obras mais importantes da Djamília e foi uma das obras que deu mais reconhecimento a ela. Bom, esse cabelo é uma autoficção, né, que conta a história inusitada do cabelo crespo, né? E mistura bastante humor, né? Um humor muito suave, só que questões também super importantes, como o racismo, o feminismo e a identidade. Então, gente, lembra que eu falei? Ela traz conceitualização para as obras literárias, mas isso não faz com que a gente perca o fio da meada da história literária, entendeu? Então, esse é um dos pontos geniais dela, que ela consegue colocar muita teoria ali, mas de uma forma tão leve que você, assim, às vezes nem percebe que aquilo realmente, o intuito é a própria teoria, mas assim, a fluidez da literatura. Então, esses 3 pontos, eles vão entrar muito nisso, tá? Então, é um livro que se mostra poderoso e necessário, que pode somar aos debates sobre embranquecimento compulsório e ao entusiasmo com a transição capilar, como também a valorização do fio crespo. Então, após a publicação desse livro, ele meio que deu um boom assim na sociedade, porque eu não gosto dessa palavra, mas entrou um pouquinho em moda a questão da transição capilar, né? As mulheres estão assumindo seus cachos, estão assumindo suas raízes, e esse livro meio que deu uma empurradinha nessa galera a realmente assumir a sua identidade, né? Então, em muitas entrevistas, que até vou trazer mais um trechinho de uma entrevista para vocês verem a repercussão, tá bom? O José Eduardo Agualusa, que é um grande jornalista, ele fez um comentário a respeito desse livro que eu achei bastante pertinente trazer para vocês. Ele disse: um romance surpreendente que mistura memória, imaginação e crítica social com humor e leveza na medida certa, mas que também discute temas atuais e fundamentais, como racismo, feminismo, identidade e pertencimento. Então, gente, é basicamente isso, assim, é um livro tremendo, muito bom, e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, e para isso eu trouxe, na verdade, o primeiro trecho do livro. Eu achei legal, assim, trazer isso pra gente hoje, que meio que fica aquela amostrinha, né, do que é esse cabelo. E a gente consegue perceber, assim, alguns tons, algumas notas da Djamília que se diferem bastante de outros escritores e escritoras. Primeiramente com essa capa, né, gente? A capa eu acho, assim, muito bonita, esse olhar fixo, esse olhar concentrado, eu acho muito bonito. Então, já começa pela capa, né? É um livro muito bonito. Peraí que eu já li para vocês. Vamos lá. A minha mãe cortou meu cabelo pela primeira vez aos 6 meses. O cabelo, que segundo vários testemunhos e escassas fotografias, era liso, renasceu crespo e seco. Não sei se isso resume a minha vida, ainda curta, mas depressa se diria ao contrário. Na curva da nuca crescem ainda, hoje inexplicavelmente, lisos cabelos de bebê que trato como um traço vestigial. Nasce daquele primeiro corte a biografia do meu cabelo. Como escrevê-la sem uma futilidade intolerável? Ninguém acusaria de ser fútil a biografia de um braço, e não pode, no entanto, ser contada a história dos seus movimentos fugídios, mecânicos, irrecuperáveis, perdidos no esquecimento. Há veteranos de guerras e há amputados que imaginam dores que ainda sentem. Salvas de palmas, corridas na areia, talvez isso soe impassível. Não me ficaria bem, imagino, fantasiar a reconquista da minha cabeça pelos sobreviventes lisos da base da nuca.
A verdade é que a história do meu cabelo crespo intersecta a história de pelo menos 2 países, e panoramicamente, a história indireta da relação entre vários continentes, uma geopolítica. Bom, bom, então aqui a gente já consegue perceber alguns aspectos, né, que eu tinha comentado com vocês antes. Primeiramente, tem alguns tonzinhos, assim, meio engraçados, né, porque, puxa, como que eu vou contar a história do cabelo, a biografia do cabelo, sem que isso seja fútil, né, que isso seja levado a sério. Então, como é que eu vou fazer isso comparado, sei lá, pessoas que foram para a guerra, se doaram, né, se deram ao país, perderam membros do corpo, e recebem salva de palmas todo ano, aquela comemoração toda. Então, assim, eu vou comemorar os meus fios de cabelo que estão nascendo de novo. Eu achei isso extremamente engraçado, eu acho muito bom. E, além disso, né, eu acho que tem a questão não é uma autobiografia, né? Ela utiliza muita ficção quando ela traz algumas coisinhas da vida dela, mas não é uma biografia certamente dita, né? E também tem a questão da história e a etimologia, né, gente? Ela fala ali, a história do meu cabelo não é só minha, a história do meu cabelo é de vários. A história do meu cabelo, ela perpassa por mais de 2 países, né? Então, ela tenta trazer essa questão histórica, etimológica, essa história de identidade. E, através do livro, também a visualização que o mundo tem de você. Porque antes da mãe cortar o cabelo, ela tinha o cabelo liso. Depois que cortou, o cabelo começou a ficar cacheado. Então, as pessoas separaram isso. Então, são nas pequenas nuances ali que a gente acaba percebendo muita coisa. E essa questão de identidade, eu acredito que sejam para todas as mulheres de cabelo cacheado. Eu sou uma mulher de cabelo cacheado, e assim, quando eu li o livro dela, eu me deparei com coisas que eu não tinha me deparado, né? Vou até deixar esse ponto aí de curiosidade para vocês procurarem saber na leitura. Bom, então, sobre esse cabelo, vou deixar aí essa pontinha, né? Essa pulga atrás da orelha para depois vocês correrem atrás do livro. Mas eu acho que deu para entender que o livro traz essas nuances que a gente conversou e que ele é muito bom. Vamos agora falar de Luanda, Lisboa, Paraíso, né? Que o nosso tempo está curto hoje. Esse livro, ele também, eu acredito que vocês vão gostar bastante, que é um livro que narra a história de Cartola e Aquiles. Cartola é pai e Aquiles é filho, né? E eles são angolanos. Então, eles acabam saindo da Angola em 1980 em busca do tratamento para o Aquiles, porque o Aquiles tem uma má formação, né? E isso acaba desenvolvendo nele problemas muito graves. Então, um pai desesperado, um filho doente, vão para Portugal, né, para a capital, para conseguir tratamento. E assim, são angolanos, né? Então, quem é da Angola, o resto do país tem uma certa visualização para essas pessoas, né? E muitas vezes eu acho que em 100% das vezes, ou muito próximo disso, é uma visão muito negativa, infelizmente. Então, eles vão, né, para Portugal, antes dos 15 anos do Aquiles, e eles vão super esperançosos para a capital, pensando que seriam muito bem recebidos, e por serem considerados verdadeiros cidadãos portugueses, porém, não é assim que acontece, infelizmente, né? O clímax da história tá. Eles chegam em Portugal e eles sentem todo o preconceito de serem cidadãos imigrantes na ex-colônia, né? E eles percebem também que o regresso deles está cada vez mais longe do que se espera. Então, é uma história bem chocante, bem marcante, e eu acredito que nessa história a gente tenha muita questão da identidade, da questão de quem somos, onde estamos e qual a nossa essência. Eu acho que é a principal coisa nessa história é a essência. Eu trouxe aqui para vocês um pequeno vídeo que a Djamília, ela lê um trechinho aí
dessa história. Então, eu gostaria de colocar aqui para vocês ouvirem. Meninas, só me deem um ok se vocês conseguem escutar o som, por favor. Mas Cartola já não tocava piano na barriguinha de Glória. Ela sonhava que o marido saíra para dar uma volta e que voltaria ao fim da tarde. Fechada no quarto, encenava diálogos com ele e lembrava-se do tempo em que namoravam à porta fechada, ela estendida nua na cama e ele a contar quantas cicatrizes ela tinha no corpo, ou fazendo-lhe uma trança comprida que lhe ia agora pelas costas. Talvez só pudesse conhecer a sua imaginação como conhecia o seu corpo. Cartola conhecia-o melhor do que ela, que evitava olhar-se ao espelho, pudesse um espelho ensiná-la a conhecer-se, como ele a conhecia. Mas a cada dia o corpo mudava, como muda uma casa. Despontando nas costas, sardas nasciam e escureciam, como as madeiras escurecem. Sem dar por isso, batia com o joelho na cômoda do quarto, abrindo um golpe, como numa parede se abre uma brecha. Pelos eclodiam nos lugares mais estranhos, como o pó se acumula nos cantos. Entre ela e o corpo dela estava o marido, que lhe falava dele como se lhe contasse novidades, depois de chegar de uma viagem. Contava-lhe de escamas, sinais, vermelhidões, como se lhe narrasse uma crónica marítima, de que fosse ele o herói e ela a terra conquistada. Mamã, sabe que você tem aqui um sinal? Ela não fazia ideia, mas confiava, nem de como era o andar dela visto de costas, ou a leve corcunda que, segundo ele, lhe crescia. Bom, esse foi um pequeno trechinho, né, do Luanda, Lisboa, Paraíso. Trouxe ele principalmente para a gente ver o rostinho, né, da Djamília, o sotaque dela, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Então, para a gente conhecer um pouquinho, né, porque às vezes a gente fala de escritores, escritoras, e a gente não sabe realmente quem é essa pessoa. Então, ela citou, né, ela leu esse trechinho do livro, muito bonito, acredito que vocês tenham gostado. Então, vai muito do que eu falei para vocês, né? Eu acho que é muito uma questão de identidade, uma questão de quem somos, onde estamos e como paramos aqui, como lembramos da nossa essência. Então, eu acredito que nesse livro tenha bastante isso, pelo menos foi o que eu senti, e eu espero que vocês sintam pelo menos um pouquinho do que eu estou falando. É um livro muito bom. Continuando, aqui, gente, um pedacinho da outra entrevista que eu falei que eu ia trazer. Essa entrevista eu tirei daquela revista famosinha, Marie Claire. Alguém ia falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Da Marie Claire. E a pergunta é a seguinte: quando conversamos em 2017, você comemorou o fato de esse cabelo ter chegado às blogueiras que falam sobre cabelos crespos, pois era um dos públicos que a levou a escrevê-lo. Quem você quer tocar com Luanda Lisboa para isso? Então, ela responde: ninguém em especial. Tinha apenas a intenção de contar a história de Cartola e Aquiles aos próprios Cartola e Aquiles, contar-lhes a sua vida, como se eles a tivessem esquecido e me tivesse cabido recordar-lhes. Então, gente, realmente é isso. Quando eu imagino, né, porque eu não sou uma imigrante, mas eu imagino que quando a gente acaba mudando de país, indo para uma nova realidade, a gente acaba se adequando muito à vivência, a como aquelas pessoas vivem, o que elas fazem, a sua cultura, e acaba deixando um pouco de lado a nossa essência, a nossa cultura, a nossa realidade que já passou, no caso, né? Mas ela não passou, ela está dentro de nós. Então, é isso que a Djamília, ela tenta trazer um pouco nesse livro, né? Recordar quem são essas pessoas. Então, foi o que eu falei para vocês, a questão da identidade muito forte, né? É bem bonito mesmo. Bom,
Como o nosso tempo aqui é muito curto, infelizmente, infelizmente mesmo, não dá para a gente falar de toda a grandiosidade da Djamila, que ela é grande, ela é muito boa. Então, eu agradeço a todos pelo tempinho aqui que vocês me escutaram. E procurem saber, eu espero que vocês tenham ficado com gostinho de quero mais, porque essa escritora, como também as outras que a gente trouxe aqui, elas dão esse gostinho de quero mais e espero que vocês curtam esses momentos aí com Djamila. Muito obrigada. Eu vou parar a apresentação aqui, tá bom? Agora a Cami vai falar, né, um pouco sobre a Fernanda. Ô, Tami, a gente pode abrir para perguntas? Teve alguma? Não teve nenhuma, Bia. Eu mandei 2 vezes para a galera falar. Por enquanto, não teve nenhuma. Tem bastante elogios, no caso. Obrigada, pessoal. Então, bem-vinda, Camila? No caso, a Camila já apresentou a Fernanda, então a Fernanda pode iniciar a apresentação dela. Oi, gente. Estão me ouvindo? Oi, Fernanda, estamos te ouvindo sim. Tá. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Tá aparecendo? Tá começando a apresentar. Tá. Agora Bom, meu nome é Fernanda. Como foi dito, eu pesquiso atualmente no mestrado escritoras de Angola e São Tomé e Príncipe. Então, eu não sou uma pesquisadora da obra da Grada Quilomba, mas durante o meu processo de escrita, eu recorri à teoria feita e pensada pela Grada para tentar inserir essas mulheres escritoras dentro de um sistema que são mulheres racializadas dentro de um sistema literário bastante hegemônico. A Grada Quilomba, a minha tela ainda aparece, né? sim. Gente, tá. A Grada Quilomba é uma escritora, psicóloga, teórica e artista interdisciplinar. Ao contrário das outras mulheres que foram abordadas aqui no evento, ela não atua diretamente no campo da literatura, apesar de existirem diversas relações e colaborações que podem ser traçadas entre a sua pesquisa e o seu trabalho artístico e os estudos literários. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Ela nasceu durante o regime salazarista, em Lisboa, em 1968. Os seus avós vinham das 2 colônias, na época colônias portuguesas, Angola e São Tomé e Príncipe. E logo na infância, ela percebeu que a sociedade portuguesa em que ela estava inserida, de certa forma, não era feita para ela, não falava dela, não falava da sua família e não falava sobre as suas origens. Ela ela cresceu em um bairro que era visto como um território estrangeiro, era um bairro guetificado e era
habitado por uma população racializada de imigrantes, que com certa frequência também falavam outros idiomas maternos além do português. Isso é importante também para a gente pensar os estudos literários, né, principalmente a literatura contemporânea, ou a literatura contemporânea de língua portuguesa, porque a gente tem uma ideia formada de lusofonia, desculpa, mas a gente se esquece que muitos desses escritores que escrevem em português não têm o português como língua de berço, né? Eles escrevem em português por conta de acesso, mas às vezes eles nasceram falando quimbundo, por exemplo. Ela fez uma pesquisa de doutorado em Berlim, em 2008, que deu origem ao livro Memórias da Plantação. Vou me aprofundar nisso mais para frente também. Além disso, ela é curadora em alguns museus em Berlim, desenvolvendo uma série artística com artistas refugiados. E em 2019, as obras dela foram apresentadas na Pinacoteca de São Paulo, numa exposição chamada Desobediências Poéticas. O nome dela, Grada Quilomba, esse Quilomba não é o nome dela de registro. É um sobrenome do idioma quimbundo, que é um idioma angolano, falado sobretudo na região de Lisboa, que era o sobrenome da avó materna dela, e durante o processo de assimilação, a avó dela perdeu o direito de registrar esse sobrenome, teve que criar um documento com um sobrenome português, que é o sobrenome original da Grada, mas ela tentou entrar na justiça para alterar o sobrenome dela, mas esse pedido foi negado, então ela decidiu assinar com esse nome, de origem, né? Com esse nome que remete a uma ancestralidade feminina. Ela vai falar sobre esse processo, como essa anulação resulta em uma violência colonial, porque para ela poder existir enquanto sujeito, para ela poder ter uma existência comprovada por um documento, ela só pode existir com o nome do colonizador, ela não pode existir com o nome da avó dela. No seu trabalho, ela reflete bastante sobre a experiência de ter vivido em um país que não reconhece toda a violência do passado colonial. Então, ela faz essa tentativa de ler história contrapelo. É um pouco diferente do que a gente vive aqui no Brasil, porque o Brasil foi uma colônia. Então, a gente lida com as consequências disso de uma outra maneira. No caso da Grada, ela viveu em um país que foi responsável por invadir territórios, escravizar e colonizar pessoas. E era muito doído para ela viver em uma sociedade que colocava tudo isso por baixo dos panos e evitava falar sobre isso e negava toda essa violência com o pretexto de manter esse mito bastante romantizado de uma nacionalidade portuguesa una e coesa. E esse dado é importante, pois vai inserir a obra dela dentro dos movimentos diaspóricos e pós-coloniais e decoloniais também, que a Bianca já comentou um pouquinho na apresentação dela. Então, a partir desses processos históricos, a gente começa a olhar para Portugal como um espaço que não é hegemônico, e sim habitado por diferentes povos, com diferentes idiomas e tradições culturais, e que, de alguma forma, estão sendo subrepresentados dentro desse mito de cultura nacional. E
e que foram aproximados da história portuguesa de uma maneira violenta e unilateral. E pensando nas discussões que foram promovidas pelo evento ao longo das semanas, sobretudo no que diz respeito à autoria feminina, a obra da Grada Quilomba é importante para entender que não tem como pensar a questão de gênero, a questão da mulher ou o feminismo, sem considerar os marcadores raciais, porque a própria ideia de patriarcado ela está alicerçada no racismo e no colonialismo, né? Então, quando a gente pensa o que é o patriarcado é um homem branco, heterossexual, muito rico, e tudo o que está fora disso é massa de manobra para o patriarcado, inclusive homens negros e homens pobres. Na mesma medida que mulheres brancas e ricas, mesmo elas não fazendo parte da estrutura patriarcal, por serem mulheres, elas podem se beneficiar disso de alguma forma. Pelo privilégio da branquitude ou pelo privilégio econômico. E a Grada, ela comenta bastante isso, porque, enfim, tem todo um histórico do feminismo negro que ela vai fazer toda uma leitura de um histórico do feminismo negro que surgiu de uma divergência com o movimento feminista, porque as mulheres brancas não queriam considerar questões que diziam respeito à realidade das mulheres negras. E por que o feminismo precisa ser anticolonial? Porque quando a gente fala de uma colônia, de uma ex-colônia, por exemplo, o Brasil, ou de um lugar que foi um grande império como Portugal, e colonizou outros locais, não tem como separar todas essas estruturas. A colonização vai estabelecendo lugares, hierarquias sociais e relações de poder. Até pensando assim na nossa própria existência mais individual, que é algo que a Grada comenta bastante na obra dela, a existência, a dimensão do indivíduo, né? Ela sempre vai defender essa posição essa necessidade de falar sobre o indivíduo na academia, de escrever sobre as subjetividades individuais. Então, nessa posição de mulheres que estão inseridas, de certa forma, no sistema colonial, na nossa própria vivência diária, nós somos diversas vezes atingidas por um olhar que é colonial. O olhar patriarcal, ele é colonial. Então, ele está tentando colonizar os nossos corpos, colonizar as nossas experiências, de maneiras que a gente nem percebe. Então, sei lá, pegando o gancho da apresentação da Bianca, dizendo que as mulheres precisam alisar o cabelo, que elas precisam passar maquiagem para o nariz parecer mais fino, e por aí vai. Então, apesar da Grada Quilomba pensar nessa dimensão da mulher negra, vale ressaltar que esse olhar colonial do patriarcado marca a experiência de todas as mulheres, sem exceção. Tá, em 2008, ela mudou para a Alemanha para realizar sua pesquisa de doutorado. Não, desculpa, ela mudou um pouco antes, a pesquisa foi publicada em 2008. E foi publicada em inglês, só chegou no Brasil em 2019. Inclusive, foi
publicado na Flip e foi o livro mais vendido da Flip, se eu não me engano. Mas, enfim, o Memórias da Plantação é um estudo de relatos autobiográficos de mulheres afro-alemãs que pensam os traumas gerados pelo racismo nas suas experiências cotidianas. E aí, comentando um pouco da biografia da própria Grada, que ela relata no seu livro, ela conta. Essa é a Grada, caso vocês nunca tenham visto. Ela conta como foi ter sido uma das poucas alunas negras a ingressar no doutorado na Alemanha e concluir esse doutorado. Por exemplo, durante o processo de ingresso, na entrevista, ela conta que os professores questionaram se ela não gostaria de desistir e fazer a sua pesquisa em casa. Em casa, sugerindo como se ela não pudesse pertencer àquele local. Como se as pessoas... E também como se ela para ela estar lá, ela precisaria ter uma experiência muito exótica, ter vindo de outro lugar, de outro continente, quando na verdade ela nasceu na Europa mesmo. Ela também conta que quando ela precisava transitar entre os espaços internos da universidade, por exemplo, utilizar a biblioteca, os seguranças paravam ela e diziam que só alunos podiam ter acesso àquele ambiente, e aí ela precisava provar que era aluna, mostrar os documentos, ao passo que os alunos brancos nunca precisavam dar informação nenhuma. Eu não sei se vocês leram O Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, mas me lembrou muito que o que a Virginia Woolf salva as devidas proporções, né? Que, enfim, são contextos muito diferentes, mas a Virginia dizia que quando ela ia para uma biblioteca pública estudar, os seguranças sempre, por ela ser uma mulher sozinha, os seguranças sempre pediam os documentos dela, perguntavam onde estava o marido dela. Então, esse gesto de realizar uma interpelação é uma maneira de ir barrando as possibilidades de acesso e de circulação em determinados espaços. Que a nível subjetivo significa você não poderia estar aqui, você não deveria estar aqui como essas outras pessoas estão. E calma, deixa eu virar os slides. Ela pesquisa, sobretudo, os temas da memória, do trauma, do gênero, racismo e pós-colonialismo. E o projeto dela, o projeto que ela propõe é transdisciplinar, o que traz bastante liberdade e flexibilidade para o seu trabalho. E ela defende essa necessidade do transdisciplinar como uma parte do que ela chama de descolonização do conhecimento. O que é a descolonização do conhecimento para a Grada Quilomba? É a criação de um espaço híbrido em que diversas formas artísticas e diversos conceitos podem transitar, como uma forma de questionar as configurações de poder e de conhecimento. E o que são essas configurações de poder e de conhecimento para a Grada? A perspectiva epistemológica do homem branco e europeu, que diz que existe um conhecimento que é uma forma de conhecimento, uma forma de saber que é universal, neutra e objetiva,
e transforma todos os outros saberes em discursos marginais, dizendo: ah, isso é só a sua experiência de vida, não é ciência, ou isso é só a sua opinião, ou você está se exaltando demais por pensar assim, como uma forma de deslegitimar discursos que contrapõem o discurso da branquitude. E pensando na questão da experiência, dentro dessa maneira de pensar o conhecimento epistêmico, a própria experiência vivida, a própria vida da pessoa que está pensando, é um dado que pode ocupar um espaço central, o que justifica os relatos autobiográficos que ela usa na pesquisa dela, e também diversos outros recursos, por exemplo, contar a experiência dela enquanto pesquisadora, se posicionar em primeira pessoa, né, ocupar esse espaço de sujeito. E isso reflete bastante na literatura contemporânea através da autoficção ou da escrita de si, por exemplo. Mas, no caso da Grada, é uma forma que ela encontrou de repensar a forma como a história é contada e ensinada. Então, por conta disso, todas as diferentes dimensões são inseparáveis na obra da Grada. A dimensão pessoal e íntima, a dimensão política e social, e também a dimensão teórica e das outras artes transdisciplinares. E só para destacar, essa aceitação de uma perspectiva pessoal na academia, ela é relativamente recente e também não é algo dado, é algo que está em jogo, porque, enfim, diversos outros teóricos também tentaram fazer isso, que a Grada fez, e não tiveram. E os seus trabalhos foram rejeitados. Por exemplo, o Franz Fanon, que é um psiquiatra martinicano, que serviu bastante de base para a pesquisa da Grada Quilomba, quando ele foi defender a tese de doutorado dele na França, ela foi rejeitada por ser pessoal demais e, portanto, não poderia ser considerada como, não poderia ser lida como um texto científico. E dentro disso, dentro da descolonização do conhecimento e também puxando para as instalações artísticas dela, ela cunhou um conceito chamado Performing Knowledge, que é performando conhecimento. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu enviei por e-mail, eu pedi para a Juliana enviar por e-mail uma playlist que eu montei da Grada Quilomba, que que é uma espécie de leitura performática de textos teóricos que ela escreveu e que ela apresenta normalmente nas instalações artísticas que ela faz em museus. Eu queria apresentar um vídeo, um deles, mas eu acho que eu vou deixar para o final porque eu estou um pouco preocupada com o tempo. Então eu vou apresentar no final. E a grande questão que existe por trás dessa noção de performar o conhecimento é tentar colocar o corpo num espaço mais central, porque toda essa violência sistêmica, toda essa violência estrutural, ela vai incidir principalmente pelo corpo, né? Enfim, um corpo racializado, ele não tem como se esconder, ele não tem como fingir. Então, ele vai estar sempre sendo alvo. E aí é uma tentativa de pensar nas memórias que são guardadas por esses corpos
e como eles podem ir chegando a uma posição de enunciação, de quem pode falar, que é uma posição negada pelo sistema colonial. E aí, chegando finalmente no livro dela, o Memórias da Plantação, como eu comentei, é resultado da pesquisa dela. E enquanto psicanalista, ela pensa o racismo a partir de uma abordagem fenomenológica. Ela fez doutorado em filosofia com abordagem em psicanálise. E ela se baseia, sobretudo, na teoria do Frantz Fanon, que eu comentei, da Bell Hooks, que é uma teórica afro-americana, da Audre Lorde, da Patricia Hill Collins, e ela também fala bastante da May Ayn, que é uma escritora, uma poeta afro-alemã, que foi, na verdade, ela já é morta, e também de outros teóricos dos estudos pós-coloniais, como, por exemplo, o Stuart Hall, o Dubois e a Spivak. E o livro é bastante longo, não é bastante longo, mas ele tem muitos conceitos, então eu vou ter que deixar algumas lacunas, eu não vou poder apresentar todos, mas eu queria comentar o conceito inicial, que ela vai pensar, justamente essa questão da fala, ela vai pensar a máscara. Então, eu vou colocar a imagem da escrava Anastácia, que é essa daqui, acho que está aparecendo no slide. Espero que ainda esteja aparecendo, que não tenha acontecido nada de errado. Talvez vocês conheçam essa imagem, porque ela é bastante difundida na cultura popular. E como ela está pensando o racismo a partir de uma abordagem individual, né, fazendo principalmente esse trabalho de escuta de relatos autobiográficos de mulheres negras, ela considera bastante a dimensão do indivíduo. Então, ela faz algumas definições. E aí, a primeira definição que ela faz é a definição da categoria de sujeito, que indica aquele que tem o direito de definir sua própria realidade, estabelecer sua identidade, de nomear as suas histórias e, consequentemente, definir a identidade de outras pessoas e nomear as histórias de outras pessoas. E o objeto é a categoria que indica quem tem a sua realidade, identidade e história definida por outros, no caso, os sujeitos brancos, que fazem isso na medida em que vão racializando outras pessoas. Então, eles são uma categoria secundária dentro desse sistema, porque a existência deles é definida pela relação que eles têm com aqueles que ocupam a posição de sujeito. E aí ela define o sujeito branco, que é um sujeito cindido em duas partes. Uma é a que é expressa na realidade externa, que é a parte acolhedora, boa e benevolente, e a outra é a parte má, que ela é rejeitada, que é uma parte malvada, perversa. E essa parte rejeitada, ela vai ser projetada, lembrando, enfim, que ela fala enquanto psicanalista, né? Ela vai ser projetada no sujeito que é o outro, no caso, o sujeito negro. Então, todas as perversidades cometidas em nome da branquitude são projetadas
nos sujeitos negros. Então, é aquela velha história que a gente escuta. As pessoas, os europeus invadiram a África, o continente africano, para trazer o bem para eles. Os jesuítas colonizavam os indígenas para tentar ajudar eles. E aí, todas essas outras pessoas são colocadas na posição de selvagens, portanto, sujeitos que são violentos e potencialmente perigosos, quando, na verdade, quem estava exercendo diversas formas de violência eram as pessoas, os sujeitos brancos que diziam estar ajudando. Então, dentro dessa concepção, o sujeito negro ele é constituído dentro do projeto do racismo, e ele representa tudo aquilo que o sujeito branco se nega a reconhecer em si mesmo, e por isso que ele reprime tanto o outro, porque ele não quer reconhecer em si essa violência histórica e estrutural. E ela vai falar, né, que as pessoas negras nunca disseram, não estavam lá em África e disseram, somos negros. Ou os ameríndios não estavam aqui na América e disseram, somos indígenas. Foram os europeus que viajaram até lá, entraram nas terras deles e disseram, vocês são isso porque nós somos outra coisa. Então, ela acaba até trazendo essa discussão da branquitude, né, a importância de se discutir a branquitude e não só o racismo, porque o racismo é um resultado da branquitude. E aí, pensando nisso, a máscara, esse objeto da máscara, ele representa a forma máxima de violência e repressão, porque a boca está amarrada, o que significa que o sujeito negro ele não pode falar. E por que ele não pode falar? Porque se ele falasse, se ele pudesse falar, as pessoas, a branquitude não aguentaria escutar o que eles têm a dizer. E aí essa máscara, ela aparece de uma maneira alegórica, obviamente, porque ela está pensando no racismo cotidiano e reiterado, transposto para os dias atuais, né? Então, esse título, Memórias da Plantação, né? Que em inglês é plantation, que ela remonta ao sistema de escravidão nos Estados Unidos. Então, de que forma o racismo que existia nas plantações, que existia no sistema escravocrata, continua sendo reencenado hoje em dia. Então, quando ela fala em máscara, ela não fala da máscara que era utilizada pelos senhores de escravos, ela fala sobre de quais outras maneiras essa máscara continua existindo e marcando a existência dessas pessoas hoje em dia. Como eu comentei, ela utiliza a Spivak no trabalho dela. Não sei se vocês conhecem, mas a Spivak escreveu um texto chamado Pode o Subalterno Falar. Se vocês não conhecem, procurem, porque é ótimo. E ela pensa nessa forma de a Grada Quilomba, ela pensa nessa forma de não poder
falar como uma forma de desumanização do outro, de transformar o outro em objeto, para justificar tudo que é feito contra ele. A máscara ela também justifica todas as violências que são. Ela justifica essas violências colocando o outro na posição de potencialmente perigoso, de alguém que precisa ser domado. Então, era um problema que se resolvia nas plantações com chicote, com capataz, e hoje em dia se resolve, pelo menos aqui no Brasil, com genocídio da população negra ou encarceramento em massa, com o pretexto de manter uma segurança. E aí, retomando a questão do pode o subalterno falar, ela agrada, pensando em conjunto com o texto da Spivak, a Grada vai dizer que, de certa forma, sim, porque foram encontradas diversas formas de resistir pelas margens. O problema é quem vai escutar, porque para alguém falar, alguém tem que ter autorização para ouvir. E aí ela diz que as pessoas racializadas são desautorizadas a terem um espaço de escuta. Então, mesmo que elas falem, ninguém pode escutar. E muitas vezes, quando elas conseguem colocar a voz delas no centro, sem terem essa voz desautorizada de alguma maneira, seja por uma proibição efetiva, ou seja por um mito pelo mito de conhecimento que diz que o que elas dizem não é verdade, ou é só uma opinião, ou só um ponto de vista que não merece ser considerado, às vezes não é necessariamente do espaço do subalterno, do espaço da opressão. Então, para deixar isso um pouco claro, pensando numa questão midiática que surgiu nas últimas semanas, que acho que todo mundo deve ter visto, do Big Brother, o que aconteceu com o Lucas. O Lucas, dentro dessa visão racista e colonialista, ele era uma pessoa negra demais, pobre demais, com comportamentos efusivos demais, então ele merecia ser repreendido e ser reprimido. E ele foi. Só que a grande questão é que ele foi reprimido e repreendido por pessoas que também eram negras. Só que todas essas pessoas eram pessoas que, de certa forma, foram autorizadas ao longo da vida por instituições brancas, seja por instituições midiáticas, ou seja pela academia, né? Porque eram pessoas que tinham formação acadêmica ou eram famosas e ricas. Então, eram pessoas que podiam falar, mesmo sendo negras, só que elas não podiam falar na posição de subalternidade. Elas falavam em nome de instituições brancas, de instituições comandadas pela branquitude. Então, não era uma mensagem delas que dizia respeito ao racismo que elas eventualmente sofreram ou que os parentes delas sofreram. Era uma mensagem
que estava atrelada ao pensamento branco, sendo imposta por uma outra pessoa negra que estava numa posição muito mais vulnerável. E aí, só trouxe esse exemplo para mostrar como é que essa máscara continua sendo transposta aos dias atuais. Então, dentro desse caso, as pessoas que foram violentas com esse menino, elas estavam, de certa forma, usando a máscara do colonialismo, porque elas não podiam falar em nome da experiência delas enquanto pessoas negras, e colocando essa máscara em outras pessoas, em outra pessoa, porque elas estavam impedindo essa pessoa de agir, de ocupar uma posição central, de ocupar a posição de sujeito. E aí, a Grada Quilomba vai trazer para isso a importância do ato de escrever enquanto um ato político e de escutar, né? Que o trabalho dela, como eu comentei, é um trabalho de escuta. Então, só citando um trecho que é importante para ela, né? A importância do trabalho dela é ocupar o espaço de narradora e escritora da minha própria realidade, a autora e a autoridade na minha própria história. E outro trecho, o ato de falar é como uma negociação entre quem fala e quem escuta, isso é, entre falantes e seus interlocutores, interlocutoras. Interlocutoras e interlocutores, né? Ela faz esse jogo no livro que é, enfim, primeiro ela fala em feminino e depois em masculino. Para marcar essa posição, marcar a posição do estudo dela sobre mulheres negras. Ouvir é, nesse sentido, o ato de autorização em direção ao falante. Alguém pode falar somente quando a sua voz é ouvida. Nessa dialética, aqueles que são ouvidas ou ouvidos são também aquelas e aqueles que pertencem. E aquelas e aqueles que não são ouvidas ou ouvidos se tornam aquelas e aqueles que não pertencem. E aí, dá tempo de eu apresentar o vídeo? Ou tá bem em cima do horário? Tá, vou apresentar. Então, esse vídeo em específico, ele faz parte de uma instalação. E calma que eu vou trocar a tela. Ele faz parte de uma apresentação, ele faz parte de uma instalação e ele foi motivado pelos relatos autobiográficos do Memórias da Plantação. Então, são trechos do livro que estão sendo reencenados. Tá aparecendo? Today, I expose what has been kept quiet as a secret. Tá aparecendo e dá para ouvir? Tá, sim. Sim, dá pra ver e ouvir. Tá, eu vou desligar só meu som para não dar eco. I expose racism without regret, pity, shame, or guilt. I once had this conversation with a childhood friend about black people. And I told her how it is being black here, and that it is not easy for me
always to be the only black person. She listened attentively while I was speaking, and then she said, well, but for me you are not black. I don't think that you are black. And she said that in a way as if she was doing me a favor. I even forget that you're black. Du bist nicht wirklich schwarz. I don't think that you're black. Du bist aber nur halb schwarz. Im Sommer bin ich genauso dunkel wie du. Well, for me, you're not black. I would say we are talking about negation. This infernal circle. When people like me, they say that I'm not black. When they dislike me, they say that it is not because I'm black. Either way, I am trapped in their racisms. Me and my boyfriend used to go to a cafe and have long, long conversations. We used to spend a long time there. We had all kinds of conversation about nothing really special. He was a jazz musician. And I remember one day he was telling me what kind of jokes he and his musicians friends used to tell. And I asked him, tell me one. He said that he cannot. And I said, come on, tell me. And then he explained that he knows one joke, but he cannot really tell. And I insisted, come on, tell me, tell me. He got a piece of paper and drew a circle with 2 triangles inside and asked me, What is it about? it looks like a Red Cross sign that has been erased. No. There's 2 Ku Klux Klan members looking down at the black man who was thrown into the hole. I started feeling this pain in my body, an ache in my hands and in my fingers. It hurt. My whole body was in pain. Me too was placed below his white feet. Desire and envy. A white jazz musician playing the music of the black man, desiring him, and at the same time murdering the black man, for he cannot be black. It is a lynch. In his fantasy, he is lynching the black man. Are you aware what a lynch is? Black men beaten to death or cut in pieces, subjected to rituals of castration and hanged in trees like strange fruits, as the song tells. Pieces of black men, hands, tongues, ears, testicles, fingers, penises, there, hanging in trees like fruits. Strange, isn't it? Violently strange. I think that this desire for the death of the black man is in fact an unsolved Oedipus complex. What do you think? Tá, só voltando para apresentar o meu último slide. Esse vídeo tá na playlist que vocês receberam por e-mail. Tem outros também. Caso alguém não tenha recebido, acho que só as pessoas que estão inscritas receberam. Qualquer coisa eu posso deixar o meu contato depois para mandar os materiais. E tá, só para finalizar. Tá, aqui eu tinha separado um trecho, mas acho que eu vou pular por conta do tempo.
Mas aí eu finalizo com uma pergunta que ela faz em uma outra instalação dela, que é, então, porque eu escrevo, né, pensando em escrever como um gesto político, né, nessa necessidade de poder ocupar a posição do sujeito, que é uma posição negada. Eu finalizo com, eu trouxe um poema, um trecho de um poema da Audre Lorde, que inclusive a Grada cita, só percebi que ela cita depois, isso foi uma coincidência, que e quando nós falamos, nós estamos com medo de que as nossas palavras não serão ouvidas, não serão bem-vindas, mas quando nós estamos em silêncio, nós continuamos com medo, então é melhor falar, lembrando que nós não éramos supostas a sobreviver, ou que nós não deveríamos ter sobrevivido. E é isso. Desculpa se eu deixei algumas lacunas, é que eu corri um pouco por causa de tempo, porque ontem eu ensaiei, aí deu 1 hora, eu fiquei com um pouco de medo hoje. Mas aí é isso. Fernanda, a apresentação foi maravilhosa, eu amei. Tem bastante elogios no chat, mas não tem nenhuma pergunta. Então, sendo assim, acho que a gente pode encerrar por hoje. Já está bem no horário, algumas pessoas têm aula ainda, mas eu quero agradecer a sua apresentação, quero agradecer ter aceitado o convite, e quero agradecer a todos, e lembrar que semana que vem a gente tem a fala dos nossos professores, então, por favor, venham, gente, vai ser maravilhoso o encerramento do evento e o sorteio do livro. É isso, gente, obrigada, tchau, tchau, até semana que vem, tchau, tchau, Fernanda, muito obrigada. Tchau. Vou desligar minha câmera, tá? Tá bom. Beijinho, gente. Obrigada.